Guerreiros, tudo bem? Vamos aqui para a nossa aula de número 3 para esse concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais para o cargo oficial de apoio judicial. Estamos aqui trabalhando esse curso extensivo, seguindo fielmente o nosso conteúdo programático nessa matéria Atos de Ofício. A gente vai abordar nessa aula de número 3 uma aula eminentemente prática. Muitas disposições aqui que a gente abordará nessa aula não são disposições normativas que a gente pode folhear lá no nosso Código de Processo Civil. A gente vai buscar aqui mais aspectos práticos pelos quais os senhores desempenharão a sua função aí quando devidamente empossados no cargo de oficial de apoio judicial. Então, uma aula aí que não vai ser tão agradável como a nossa aula de número 1, como a nossa aula de número 2, acredito eu, pois aqui a gente vai ter uma espécie de treinamento, né? Como que vai ser desempenhada a função dos senhores como servidores do Poder Judiciário. A gente vai ter aqui diversas disposições sobre terminologia jurídica, vamos ter diversas atividades que os senhores desempenharão quando aprovados nesse nosso concurso público, que eu tenho certeza isso vai acontecer. Então veja só, nessa aula de número 3, a gente seguindo o nosso conteúdo programático, falaremos aqui sobre numeração e rúbrica das folhas nos autos, guarda, conservação e restauração dos autos, exame em cartório, manifestação e vista dos autos, retirada dos autos pelo advogado, carga, baixa, conclusão, recebimento, remessa, assentada, juntada e publicação, lavratura de autos e certidões em geral e traslado. Então, como os senhores podem perceber, essa aula de número 3 são aspectos eminentemente práticos, tá? Eminentemente práticos para a função que os senhores desempenharão, para o cargo que os senhores serão aí, se Deus quiser, aprovados, ok? Então vamos lá, começando aqui pela numeração e rúbrica das folhas dos autos. Quando a gente fala de autos, a gente está falando do volume físico do processo, do caderno processual. A gente viu que o processo é o instrumento pelo qual o juiz vai exercer a jurisdição, o juiz vai dizer o direito e vai garantir eficácia ao ordenamento jurídico, e a gente fala autos de processo, justamente o caderno processual, lembrando aí daquela ideia de processo físico, porque processo eletrônico a gente não teria autos no processo eletrônico, a gente não tem algo que a gente possa pegar ali como autos na sua terminologia adotada aqui. Okay? Então veja só, a autuação, que também é chamada de formação de processo, ela vai obedecer a seguinte rotina, o seguinte procedimento. A gente vai ter aqui então que numerar as folhas apondo o respectivo carimbo. E esse carimbo vai ser o quê? Depende de onde que os senhores trabalharão. Os senhores trabalharão aí, sei lá, segundo o Juizado Especial Civil da comarca de Belo Horizonte, vão colocar o carimbo lá, segunda comarca civil da comarca de Belo Horizonte, e vão numerar o processo aqui com aquela ideia de processo físico, tá? Não vai ter muito aí essa questão para os senhores, porque as ações que estão sendo ajuizadas agora são pelo processo eletrônico. Mas como está no nosso edital, esse procedimento de autos de processo físico, estamos aqui abordando, portanto. Então, numerar é numerar as folhas, né? Que nem um livro. Tem uma sequência lógica, folha 1, folha 2, folha 3. Você só não vai numerar o quê? Evidentemente a capa, né? A capa que vai dizer o nome do autor, o nome do réu, o tipo da ação, quando a ação foi juizada, qual que é o órgão jurisdicional competente, quando que foi dada a distribuição, essas coisas aí é a capa. Você já viu a capa de um livro sendo numerada, número 1? Não, começa lá, né, depois da capa a sua numeração. Então aqui é mais essa rotina procedimental que será aí desempenhada ou não pelos senhores. A autuação, né? Então veja só, numerar as folhas apondo o respectivo carimbo, órgão, número da folha e rúbrica do servidor que estiver numerando o processo. Então é isso que a gente está falando aqui nessa parte do edital, numeração e rúbrica. O escrivão ou chefe de secretaria, que são os auxiliares de justiça, eles numerarão e rubricarão todas as folhas dos autos, tá? Agora, em se tratando de parte, procurador, membro do MP, seja promotor, seja procurador, defensor público, auxiliares da justiça, é facultado. Eles não deverão numerar, eles
poderão rubricar as folhas correspondentes aos atos em que intervierem, né? Eu mencionei para os senhores, né, que eu, como advogado, eu tenho essa atividade, essa rotina de numerar, assim, as folhas das minhas petições, evidentemente, até porque eu vou lendo, né, vou lá, rubrico para dar a minha ciência. Mas como a gente viu, a lei processual, o Código de Processo Civil, diz que é uma faculdade. Se tem advogado que não dá a sua rúbrica lá no canto inferior da página, enfim, seja lá onde você queira rubricar. A lei diz que é facultado. Naqueles atos, evidentemente, que a gente intervém. Os termos de juntada, vista, conclusão e outros semelhantes constarão de notas datadas, então anotações datadas, e rubricadas pelo escrivão ou pelo chefe de secretaria. A gente já vai dizer ao final desta aula o que significa juntada, o que significa vista, o que significa conclusão, tá? Esses termos jurídicos, para quem não é evidentemente da área do direito, nem precisa ser, porque esse é um cargo de nível médio de escolaridade, essas palavrinhas aí, essas terminologias jurídicas, fazem parte aí de quem atua junto ao Poder Judiciário, tá? Todos aqueles que atuam junto ao Poder Judiciário, todos aqueles que têm um processo como a sua rotina, essas terminologias aqui fazem parte do nosso juridiquês, ok? Então, os senhores aí já vão se acostumando, pois os senhores utilizarão, sim, ouvirão muito dessas palavras que abordaremos aqui. Como que se dá o procedimento da numeração? Então, veja, ainda estamos falando de processo físico. Veja só, as folhas dos processos serão numeradas em ordem crescente, sem rasuras, devendo ser utilizado o carimbo próprio para a colocação do número aposto. O que é aposto? Colocado no canto superior da página, recebendo a primeira folha, o número 1. Então, a gente tem a capa do processo, né? Capa do processo. Depois da capa, próxima folha, aí sim vocês vão começar a numeração, tá? Coloca lá 1, depois 2, no canto superior direito. É isso o que eu estou querendo dizer aqui. Você não pode ter 1A, 1B, 2A, 2... Não, é uma sequência lógica, uma sequência cronológica, como vem aí nos livros que estamos acostumados a ler. O documento não encadernado receberá numeração em sequência cronológica individual para cada peça que o constituir. Ok? Aqui sem muitos problemas quanto a este item. A numeração das peças do processo é iniciada no protocolo central ou setorial, ou seja, do setor daquela unidade correspondente, conforme faixa numérica de autuação. As peças subsequentes serão numeradas pelas unidades que as adicionarem, a capa do processo não será numerada. Okay? Aqui está querendo dizer que vai ter uma sequência lógica de numeração. Nenhum processo, e aqui eu já tinha adiantado para os senhores, nenhum processo pode ter duas peças com a mesma numeração, não sendo admitido diferenciar pelas letras A e B, nem rasurar. Okay? Então, os senhores não poderão, mesmo que seja a continuação, a gente pega lá uma sentença, né? Sentença provimento judicial. A gente não vai colocar na sentença número 91A, 91B, não. 91, 92, 93, é isso o que eu estou querendo dizer aqui. Daí aqui é uma sequência, né? Folhas, rúbrica, folhas, rúbrica. É essa que vai ser a função dos senhores, é claro, se trabalharem com processo físico, ok? Coloca aqui, por exemplo, 1, né, a rúbrica, 2 na outra página, rúbrica. Essa vai ser aí basicamente a função. E lembrar do carimbo também, tá? Nos casos em que a peça do processo estiver em tamanho reduzido, será colada em folha de papel branco, apondo-se o carimbo da numeração das peças de tal forma que o canto superior direito do documento seja atingida pelo referido carimbo. Então pensa lá na seguinte situação, né? Um processo com folha A4, mas de repente vem uma folha lá minúscula, não A4, sei lá o número da folha aí que vier inserida aí no papel. Uma folha menor, o que você vai fazer? Essa folha foi lá no processo físico, no caderno processual, caderno dos autos, e aí você não vai colocar em outro lugar, embaixo ou ali em cima, se ela estiver no meio essa folha e não do tamanho da A4, estiver aqui no meio, por exemplo. O que você vai fazer? Você vai ter que colocar um outro papel em branco
e vai apensar ali, colocar, né, grampear, enfim, sei lá como que vocês vão fazer, naquele papel, para que a numeração fique visível sempre no canto superior direito, tá? Esse é o procedimento, portanto. Quando por falha ou omissão for constatada a necessidade da correção de numeração de qualquer folha dos autos, né, ninguém é perfeito, é evidente que a gente vai errar, sim, os senhores vão errar, inutilizar a anterior, apondo um X sobre o carimbo e inutilizar, renumerando as folhas seguintes, sem rasura, certificando-se da ocorrência. Então aqui, ó, faz de conta ali que era o número 2, mas não era para ser o número 2, era para ser o número 1. O que eu vou fazer? Vou riscar aqui e vou continuar na seguinte página como o número 2. Só que daí eu vou fazer uma certidão, né? Certifico que a numeração, enfim, foi alterada devido, enfim, você explica lá o motivo. Tem que ter essa certidão para explicar aí, basicamente, por que foi alterada. E por que é importante essa numeração, pessoal, dos autos? Tanto para processo eletrônico como para processo físico. Para facilitar a vida do julgador, para facilitar a vida dos advogados, para facilitar a vida de todos os sujeitos processuais. Então, se eu vou lá, né, apresento um recurso da sentença, teve a sentença do juiz, eu quero mandar essa sentença para o Tribunal de Justiça para que os desembargadores julguem através do acordo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte: excelências, né, senhores desembargadores, note-se que na folha de número X, contestação, né, e isso facilita a vida do julgador. Facilitando a vida do julgador, com certeza aí a sua decisão pode, né, influenciar aí devido a essa questão. Guarda, conservação e restauração dos autos do processo. Veja só, incumbe ao escrivão, se for primeiro grau, vara civil, ou chefe de secretaria, se for tribunal de justiça, manter sob a sua guarda e responsabilidade os autos, não permitindo que saiam do cartório, exceto. Então, os processos, pessoal, os autos do processo não ficam no gabinete do juiz, como regra. Ficam com quem? Com o escrivão ou com o chefe de secretaria. Vai depender se eu estou falando vara civil, primeiro grau de jurisdição, ou segundo grau, tribunal de justiça, que seria aí os desembargadores. Aí seria chefe de secretaria o responsável pela guarda dos autos do processo, tá? O escrivão ou chefe de secretaria, ele só vai permitir a saída dos autos do processo, ou seja, que saia do seu controle, saia ali da sua prateleira, saia do cartório ou da secretaria, dependendo se é segundo grau, nas seguintes situações. Dispõe o CPC no artigo 152, inciso 4. A linha A. Quando tenho de seguir a conclusão do juiz. A gente já vai ver o que é conclusão. Mas quando o juiz tiver que decidir algo, despachar, é evidente, o juiz não vai lá se dirigir até o cartório. Esses autos vão até o gabinete do juiz e é isso que a gente chama de conclusão. Quando o juiz tem que despachar ou sentenciar, os autos estão conclusos com o juiz, mas isso a gente vai abordar daqui a pouquinho, essa terminologia jurídica. Da mesma forma, com vista. O que é vista? Leitura, né? Com vista à procuradora, ao advogado, à defensoria pública, ao Ministério Público ou à Fazenda Pública. Então, se o advogado vai ler o processo, vai ter a vista do processo, é isso que significa? Se eu tenho vista de algo, vista da cidade de Curitiba, né? Olha a vista da cidade de Curitiba aqui atrás. É isso que a gente está querendo dizer, então, com vista aqui na terminologia jurídica. Então, é evidente que vai sair, né, do cartório, da guarda, do escrivão, quando o advogado, enfim, membro do Ministério Público, defensor público, tiver que realizar essa vista, essa leitura do processo. Lista o partidor, então se eu tiver lá, dependendo de cálculo judicial, enfim, cálculo de custas também, pode ter outra situação, é evidente que eu tenho que remeter esses autos do processo, que vai sair, então, portanto, da guarda do escrivão, do chefe de secretaria, e vai ser remetido para esse auxiliar da justiça, contador ou partidor, dependendo aí do caso. E, por fim, quando forem remetidos a outro juízo em razão da modificação da competência. Você pensa o seguinte: eu entrei com a ação de Sistema Financeiro de Habitação, né, SFH. E aí, aqui no Paraná, pelo menos, a jurisprudência do TJ, pelo menos, né, é a seguinte: se for uma apólice de número 66 ou de 69, aí vai depender da intervenção da Caixa Econômica Federal.
Vai depender da apólice se é pública ou não. Se não for pública, não tem a Caixa Econômica Federal. E aí permanece na Justiça Estadual, Tribunal de Justiça. Agora, se for uma apólice pública contratada, intervenção da Caixa Econômica Federal. E quando tem órgão público federal envolvido, aonde que eu tenho que ajuizar a ação? Na Justiça Federal. Então, quando se modificar a competência, esse seria um caso, competência em razão da matéria, os autos vão sair da guarda do escrivão. O escrivão não vai ficar lá, não, é meu esse processo. Não, modificou a competência, vai ter que passar, portanto, para a Justiça Federal, aqui no caso. Agora, no caso de desaparecimento ou extravio de processo, será que acontece? Acontece sim, pessoal. Temos aí inúmeros processos que são extraviados, que são desaparecidos. Então, o que vai acontecer nesse caso? Havendo desaparecimento ou extravio de processo, o servidor que primeiro tomar conhecimento do fato comunicará à sua chefia o ocorrido. Fácil, né? Aconteceu alguma nhaca, você vai avisar quem? Vai avisar sempre o chefe, né? É isso que está querendo dizer aqui. A autoridade administrativa que tiver ciência do fato promoverá a sua apuração imediata mediante uma sindicância, ou seja, uma investigação ou um processo administrativo disciplinar. Independentemente das ações adotadas anteriormente, o servidor responsável pela reconstituição do processo observará o seguinte procedimento. Vamos ver aqui então o procedimento no caso de extravio ou desaparecimento de processo. A. Ordenar a documentação que caracteriza a busca de localização do processo dentro de uma capa, juntamente com o documento pelo qual foi dado conhecimento à chefia do desaparecimento ou extravio do processo. Então, você vai ter que comprovar que, de fato, você comunicou o seu, hierárquico, e aí você vai fazer esse procedimento inserindo essa comunicação, que de regra aí é bom que seja escrita, para colocar aqui dentro dessa capa para facilitar a busca da localização. B. Fazer a representação ao chefe da unidade a que estiver jurisdicionado, a quem compete autorizar a reconstituição do processo. Outra regra, sempre vai passar para o seu hierárquico, para o seu chefe. Reconstituir o processo, resgatando as suas informações e obtendo cópias de documentos que o constituíam. Se, por exemplo, perdi o processo, mas o advogado lá, o autor tem a petição inicial, o réu tinha a contestação, o advogado. Daí tem a impugnação. Aí a gente vai fazendo essa reconstituição em caso de não ser localizado. O juiz tem a sentença no gabinete dele, se já foi proferida sentença. Se não for possível localizar os autos, vai fazendo dessa forma, portanto. Restauração de autos do processo. Veja só, a gente tem uma ação específica no nosso Código de Processo Civil. No novo Código está prevista a partir do artigo 712. Então é um procedimento aí de jurisdição especial, uma ação especial que temos aí, que vai correr aí pelo trâmite do artigo 712 e seguintes. Então uma ação especial, portanto. Verificando o desaparecimento dos autos, seja eletrônico ou não, ou seja eletrônico ou físico, pode o juiz, inclusive de ofício, veja que interessante, inclusive de ofício, qualquer das partes pode também, ou o Ministério Público, se for o caso, promover-lhe a restauração. Havendo autos suplementares, esse seguirá o processo. Sem muito segredo aqui, 713. Na petição inicial, declarará a parte o estado do processo ao tempo do desaparecimento dos autos, oferecendo. Então aqui é uma ação, tá, pessoal? Aqui, se for uma ação ajuizada pela parte, porque a gente viu que pode ser pelo Ministério Público, pelo juiz de ofício, mas pensa lá, regra geral, que o autor daquela ação, que os autos foram perdidos, extraviados, entra com essa ação especial de restauração de autos. Esse é o nome, tá? Ação especial de restauração de autos. O que ele vai ter que fazer na sua petição inicial dessa ação? O estado que estava o processo ao tempo do desaparecimento, oferecendo certidões dos atos constantes do processo. Desculpa, vamos repetir. Certidões dos atos constantes do protocolo de audiências do cartório por onde haja ocorrido o processo, cópias das peças que têm em seu poder, das petições que têm em seu poder, e qualquer outro documento que facilite a restauração. Então, sem muito segredo, tá? Se eu não localizo o processo, se eu quero buscá-lo, quero restaurá-lo, eu
vou entrar com a ação, eu como interessado, e aí eu já junto toda a documentação que eu tinha referente àquele processo, informando a partir de qual momento que ele foi perdido. Artigo 714. A parte contrária será citada para contestar o pedido no prazo de 5 dias, cabendo-lhe exibir as cópias, as contrafés e as reproduções dos atos e dos documentos que tiverem em seu poder. Na mesma regra, então, todas as partes têm que colaborar para que seja restaurado esses autos. Se a parte concordar com a restauração, lavrar-se-á o auto que, assinado pelas partes e homologado pelo juiz, suprirá o processo desaparecido. Se a parte não contestar ou se a concordância for parcial, observar-se-á ao procedimento comum. Aí vai ter toda aquela regrinha, impugnação, vai ter produção probatória, se for o caso, enfim, vai seguir a regra do procedimento comum. Artigo 715. Se a perda dos autos tiver ocorrido depois da fase instrutória, ou seja, da produção de provas em audiência, o juiz, se necessário, mandará repeti-los. Ok? Só se necessário, não é obrigatório, tá? Se eu tive lá a audiência, ouvi as testemunhas, ouvi a parte, ouvi o perito, ouvi o assistente técnico e os autos foram perdidos depois daí, será que o juiz lembra tudo o que aconteceu na audiência, julgando, fazendo mais de 10 audiências por dia? Pode ser que não. Então, o que ele pode fazer? Ele pode ouvir novamente, pode realizar novamente a audiência de instrução. Serão requeridas as mesmas testemunhas que, em caso de impossibilidade, poderão ser substituídas de ofício, ou seja, sem requerimento, ou ainda a requerimento. Não havendo certidão ou cópia do laudo, far-se-á nova perícia, sempre que possível pelo mesmo perito. Não havendo certidão de documentos, estes serão reconstituídos mediante cópia, ou na faltas dessas, pelos meios ordinários de prova. Os serventuários e os auxiliares da justiça não podem eximir-se de depor como testemunhas a respeito de atos que tenham praticado ou assistido. Parágrafo 5º, por fim, se o juiz houver proferido sentença da qual ele próprio ou o escrivão possua cópia, esta será juntada aos autos e terá a mesma autoridade do original. Foi aquele caso que eu disse, né? Todos aqui, pessoal, no processo, esse é um princípio importantíssimo no novo Código de Processo Civil, todos têm o dever de como o juiz. Não é só as partes que têm que cooperar, o juiz também tem. Então, se as partes, elas juntam todas as petições que eles tinham no momento lá, né, antes de ser perdido aqueles autos, o juiz vai fazer a mesma coisa. Vai juntar a sentença, vai juntar os atos, os despachos, as decisões instrutórias que, porventura, ele proferiu no decorrer daquele procedimento. Finalizando essa parte de restauração de autos, julgada a restauração, seguirá o processo seus termos. Parágrafo único, aparecendo os autos original, neles prosseguirá, sendo-lhe apensados os autos da restauração. Então, se por um milagre, né? Mesma coisa quando você perde um livro na sua casa. Perde o livro, daí você começa a montar a história de novo. É isso que acontece, né? Faz de conta que é um livro que você escreveu e você não tem lugar nenhum. Você só tem vários documentos. O capítulo 1 eu tenho aqui, capítulo 2 eu tenho ali, capítulo 7. E de repente aparece o novo livro. O que você vai fazer? Vai voltar para o novo livro e aí vai simplesmente apensar esse que é o de restauração, que é o incompleto aí no caso, né? 717. Se o desaparecimento dos autos tiver ocorrido no tribunal, o processo de restauração será distribuído sempre que possível ao relator do processo, tá? Sempre que possível, não obrigatoriamente. É evidente que tem que ser recomendado, né? Tem que ser evidentemente recomendado que vai para o relator daquele processo, ou seja, aquele que vai proferir lá o seu voto no tribunal. Voto de relator. A restauração far-se-á no juízo de origem quanto aos atos nele realizados, né? Então, se tiver atos proferidos em juízo de origem, vara civil, por exemplo, tem aí que ser feita lá mesmo. Remetidos os autos ao tribunal, nele completar-se-á a restauração e proceder-se-á ao julgamento. Por fim, para finalizar essa matéria aqui de restauração, quem houver dado causa ao desaparecimento dos autos responderá pelas custas da restauração e pelos honorários do advogado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal que incorrer, tá? Então, aquele que perdeu, faz de conta lá que aconteceu o seguinte: abriu prazo para o advogado do autor recorrer de determinada decisão.
O advogado autor foi lá, né, pegou os autos do processo, levou para a sua residência. Perdeu. Aí entra-se com esse procedimento de restauração de autos, né? O que vai acontecer? Aquele que deu causa, a perda, o extravio, o desaparecimento dos autos, de modo geral, ele vai responder pelas custas dessa ação de restauração, vai ter que pagar honorários advocatícios da parte contrária, por quê? Vai ter aquela possibilidade de defesa em 5 dias que a gente viu, né? E ainda vai aqui poder ser responsabilizado civilmente e até penalmente pela perda, pelo extravio desses autos do processo. Então não é brincadeira não, né? Vamos agora aqui, ponto 3, bloco 3 dessa aula, exame cartório, manifestação e vista. De acordo com o princípio da publicidade dos atos processuais, é permitido a vista, a análise, a leitura dos autos do processo em cartório por qualquer pessoa, desde que não tramite em segredo de justiça, tá? Alguns juízes, eles possibilitam somente essa análise de processos por pessoas devidamente habilitadas, advogados aí no caso, tá? Eu, como advogado, posso ir lá na vara, na 5ª Vara Civil de Curitiba e pegar um processo que eu nem conheço o sujeito, eu posso pegar o processo e ler, tá? A gente, como advogado, tem essa prerrogativa. A lei diz que todos, não só advogado tem essa prerrogativa, mas tem alguns juízes lá que só possibilitam aos advogados. E desde que, é claro, isso vale tanto para advogado como para quem não é advogado, desde que, é claro, justiça, publicidade de atos processuais, a gente vai ter uma aula específica sobre o tema, tá? Aí a gente vai falar quais são os processos que eu tenho segredo de justiça aqui no processo civil. Todos os julgamentos do órgão do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as suas decisões sob pena de nulidade. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, de seus defensores ou do Ministério Público. Então, nessa aula sobre segredo de justiça, a gente vai verificar que somente pode ter acesso, né, aos autos que correm em segredo de justiça aquelas partes que intervenham no processo, né? Eu, como advogado, não posso ir lá buscar uma ação de alimentos, por exemplo. A ação de alimentos corre em segredo de justiça. Que eu não seja advogado da parte. Não posso, mesmo sendo advogado, ok? Porque aí é segredo de justiça e a sua análise cabe somente às partes, ao membro do Ministério Público, Defensoria e advogados como visto. Veja só, o advogado tem direito a examinar em cartório de fórum e secretaria de tribunal, mesmo sem procuração, autos de qualquer processo, independentemente da fase de tramitação, assegurada a obtenção de cópias e o registro de anotações, salvo a hipótese de segredo de justiça, ou seja, exceto na hipótese de segredo de justiça, nas quais apenas o advogado constituído, ou seja, aquele que tem procuração, que atue naquele processo específico, terá acesso aos autos. Essa foi a prerrogativa que os advogados possuem, de visualizar, de verificar qualquer auto de processo, qualquer processo, desde que, é claro, não seja segredo de justiça. Inciso 2º, ainda como prerrogativa do advogado, estabelecida pelo Código de Processo Civil, ele terá aqui, como procurador, vista dos autos de qualquer processo pelo prazo de 5 dias. Retirada de autos pelo advogado. O advogado tem direito a retirar os autos do cartório ou da secretaria pelo prazo legal, sempre que nele lhe couber falar por determinação do juiz, nos casos previstos em lei. Aqui sem muito segredo, né? A gente viu que o escrivão ou o chefe de secretaria, eles que são os responsáveis pela guarda e responsabilidade dos autos do processo, mas que uma das situações em que eles não ficarão com a guarda desse processo é justamente quando o advogado das partes, os procuradores, tem que se manifestar, tem que apresentar alguma manifestação, apresentar recurso, enfim, tem que proceder de alguma forma no processo. E aí os autos vão sair da guarda ou responsabilidade do escrivão, primeiro grau, ou chefe de secretaria. Carga baixa, conclusão, recebimento, remessa, assentada, juntada e publicação. Então aqui a gente vai analisar, para finalizar essa aula, tá? A terminologia jurídica, tá? O que seria carga? O que é fazer carga de algo? Fazer carga desse copo de água, fazer carga desse livro. É levar o processo em carga, né? Fazer uma carga é levar, retirar os autos. Então veja só, carga, considerando que o advogado tem direito a retirar os autos do cartório ou da secretaria, conforme mencionado, né? Ao
Ao receber os autos, o advogado ele vai necessariamente assinar a carga em livro ou documento próprio. É evidente que os senhores não autorizarão a carga do processo, né, para advogado sem que ele assine o que ele levou. Porque aí, se ele perder, o que vai acontecer? Se ele não assinou, a culpa vai ser de quem? De vocês, né? Por quê? Porque aonde estava no último local? Com vocês. Não, professor, mas eu dei para o advogado. Está aprovado? Então, é bom aí que ele assine sempre que sai aí do cartório. Sendo prazo comum às partes, os procuradores poderão retirar os autos somente em conjunto ou mediante prévio ajuste por petição nos autos. No entanto, é lícito ao procurador retirar os autos para obtenção de cópias pelo prazo de 2 a 6 horas, independentemente de ajuste e sem prejuízo da continuidade de prazo. Se eu tenho uma sentença em que ela foi julgada parcialmente procedente, a ação, por exemplo, eu pedi danos materiais de R$10.000 e danos morais de R$50.000. O juiz, ele julgou parcialmente procedente o pedido, dando a indenização de danos materiais de R$10.000 e julgando improcedente, ou seja, não dando danos morais. Ou seja, eu ganhei 10 mil e perdi aquilo que eu tinha. Ou seja, eu também fui sucumbente. Eu, como autor, eu posso recorrer ao tribunal para pedir, né, a indenização também por danos morais. E da mesma forma, aquele réu que perdeu, no caso, o réu perdeu por quê? Porque ele vai ter que pagar danos materiais. Ele pode recorrer ao tribunal para também, né, falar, ó, nenhum nem outro, desembargador, nenhum nem outro aí, Tribunal de Justiça, tem direito o autor. Então aqui a gente tem um prazo em comum. Tendo um prazo em comum, quem que vai ficar com os autos do processo? Advogado do autor ou do réu? Aí a lei diz, né, que se eles fizerem um acordo, ó, prazo de 15 dias para apresentar recurso de apelação. 7 dias para o advogado do autor, eles fazem uma petição, protocolo, e 7 dias para o réu. Pode ser uma situação. E aí, se não tiver acordo, eu tenho esse direito de levar os autos para fazer cópia de 2 a 6 horas, segundo o novo CPC. O prazo do CPC de 73, salvo engano, era somente de 1 hora. Observação: o procurador perderá no mesmo processo direito acima se não devolver os autos tempestivamente, salvo se o prazo for prorrogado pelo juiz. Então é um benefício que, se eu não descumprir e o juiz não postergar esse prazo, eu não vou ter mais essa possibilidade. Baixa. O que significa baixa do processo? Expressão que significa a volta dos autos do grau superior ao juiz originário após o julgamento do último recurso cabível e interposto. Então, se o processo foi lá até o STF deu a decisão, acabou o processo, o que vai acontecer? Vai haver a baixa do processo, a baixa dos autos, aonde começou toda a história. Lá na Vara Civil, por exemplo. É isso que significa baixa. Conclusão, eu já antecipei para os senhores, seria a entrega ou a remessa de um processo ao juiz. Então é quando o processo vai para o gabinete do juiz, sai do cartório, sai da secretaria, vai para o gabinete, para que esse lavre nele um despacho ou sentença. Nota: segundo Eliezer Rosa, é a passagem dos autos à mão do juiz, mediante o termo de conclusão, enquanto durar a conclusão, isto é, a permanência dos autos com o juiz é como se o processo estivesse fechado e nada nele se pudesse fazer. Eu não concordo muito quanto a essa parte aqui, nada nele se pudesse fazer, porque se o processo está concluído com o juiz, por exemplo, 1 ano, e o juiz só tinha que fazer um mero despacho, está 1 ano. É claro que eu posso fazer algo. Eu posso pedir para o escrivão, né, através de uma petição protocolada do escrivão, para que o juiz devolva o processo. Então aí uma incompatibilidade ali, lógica, ao finalzinho dessa parte final. Recebimento e remessa. O que seria isso? Bom, recebimento é eu receber os autos, remessa é eu enviar. Então é a saída dos autos de cartório e a sua respectiva remessa, o seu respectivo envio a outro cartório, ao juiz da causa ou a nível de competência superior. Enfim, é quando os autos saem do meu poder e vai para outro poder, tá? Assentada. O que é assentada? É o testemunho escrito e assinado pela parte declarante, né? Se a parte vai lá, testemunha, declaro que estive presente na data dos fatos. Isso é uma assentada, tá? É uma narração dos fatos pela testemunha. Vamos quase finalizando aqui, tá, pessoal? Juntada. O que é juntada? É o ato de juntar, incluir ou anexar uma petição ou alguma peça ou documento nos autos de processo. Nota, esse termo também é usado em cartório. Bom, vocês vão fazer muitas juntadas aí, né? O que é juntada? O advogado vai lá, protocola uma petição inicial.
Essa petição inicial tem que ser juntada aos autos do processo. O advogado vai lá e apresenta um recurso de embargo de declaração. Levou para vocês lá, protocolou. O que vocês vão ter que fazer? Juntar esses embargos para os autos do processo. Isso que significa juntar, um termo bastante comum aí também na prática forense. Publicação. O que é publicação? Como o próprio nome diz, trazer publicidade. É o ato que dá publicidade, notoriedade a ato processual, a partir do qual começa a produzir eficácia no mundo jurídico. É a partir da publicação, portanto. Lavratura de autos e certidões em geral, incumbe também ao escrivão ou ao chefe de secretaria fornecer certidão de qualquer ato ou termo do processo, independentemente de despacho, observadas, é claro, as disposições referentes ao segredo de justiça. Então aqui incumbe também ao escrivão, ao chefe de secretaria e seu advogado, que é uma certidão, a parte, por exemplo, que é uma certidão explicativa. Como que está o seu processo, né, detalhadamente. Aí ela pede para o escrivão, vai lá no cartório ou na secretaria, se estiver em grau de tribunal de justiça, enfim, uma certidão explicativa, certidão de cabeça e pé, conhecida aí também na prática forense. Para finalizar, o que seria traslado? Traslado no âmbito jurídico, também conhecido como apógrafo, mais conhecido é traslado, tá? É uma cópia de registro fiel e exata quando comparada com o documento original. É feito pelo escrivão ou próprio tabelião, sendo que a matriz é trasladada aos autos do processo ou no livro de tabelião. O primeiro traslado de documento é designado escritura autêntica e os seguintes são identificados como certidões. É isso que seria aqui traslado, levando em consideração que escrivão, tabelião, tem tudo fé pública. Okay? Então, como eu disse, essa aula aí seria uma aula um pouco mais desagradável, tendo em vista que são aspectos práticos, aspectos procedimentais que os senhores aí efetivamente desempenharão quando forem aprovados nesse cargo de oficial de apoio judicial. Desculpe aí se passei um pouco do tempo, desculpe se eu falei um pouco rápido. Um grande abraço e até a próxima aula.